Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Márcia Baroni da Legrave, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar a terceira parte da minha história de vida, A Vida Como Ela É, onde eu conto um pouquinho pra vocês como foi dos meus 20 até os meus 30 anos de idade. Bora lá? Então, só recapitulando um pouquinho o que foi falado no segundo episódio, eu contei a minha história entre os meus 10 e os meus 20 anos de idade, e entre os 10 e os 12 foi quando eu estava na patinação artística, logo após meus pais se separarem. Então eu tinha, né, uma vida bem dividida, de manhã na escola uma vida, onde eu era muito Matilda, muito insegura, muito sozinha, e à tarde a vida como Cloud, enquanto eu estava no clube de patinação. Então após esse período eu precisei parar de patinar, porque eu comecei a ter problema no joelho, e aí foi quando também a Cloud mudou de escola, e aí ela começou a se sentir mais livre numa escola estadual, onde, né, ela fez muitos amigos. E depois ela fez escola de atores. Ela também foi a São Paulo na tentativa de se tornar modelo. Acabou desistindo, ela não teve coragem de ficar. Aí a Cloud acabou começando a deixar a Matilda entrar e se sentir insegura. Então ela acabou meio que desistindo desse lado artístico. E aí foi para engenharia, conseguiu o primeiro emprego na área, começou a trabalhar numa multinacional com desenvolvimento de produtos, fez muitos amigos. E aí é onde a gente começa a contar a história de hoje. Porque quando a Cláudia estava com 20 anos, o que aconteceu? Ela estava num momento, assim, muito focada no trabalho, ela estava muito feliz lá na empresa que ela estava, porque ela fez muitos amigos e ela estava crescendo muito rápido, aprendendo muito. Então, com 20 anos, a Cláudia já estava sendo convidada para ir para a universidade, para falar sobre as experiências dela e inspirar ou incentivar outras pessoas a quererem cursar a mesma profissão. Porém, a Cláudia estava morando sozinha e ela acabou terminando o namoro que ela tinha, porque viu que estavam, assim, ela estava com objetivos muito diferentes e ela percebeu que estava na hora dela voltar para casa, porque eu nem comentei no vídeo passado, porém, entre os 18 e os 20 anos, quando a Cláudia saiu de casa, primeiro, aos 18 anos, faziam, acho que 2 meses que ela tinha começado lá no trabalho dela, e ela teve apendicite. Então, ela teve que ser operada às pressas, e quando a Cláudia foi operada, ela não teve muita chance de nada, e ela ficou bem ruim depois da cirurgia, ela teve uma reação com anestesia, e ela acabou tendo que ficar hospitalizada por 5, 6 dias. E a Cláudia passou muito tempo sozinha no hospital. E ela acabou, quando saiu do hospital, ela foi para casa da mãe para ficar com a mãe, para a mãe poder ajudar ela, porque ela estava de cama, ela não podia se erguer por causa do problema com a anestesia. Então, quando a Cláudia estava por volta dos 20 anos, ela estava com uma vida super, assim, exaustiva, porque ela trabalhava o dia todo na empresa, ela fazia full time, e de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, e ela precisava ir para a empresa às 5h30 da manhã, porque era o único horário que tinha ônibus que passava próximo à casa dela que pudesse levá-la para o trabalho. Então ela saía de casa às 5 horas da manhã, passava o dia todo trabalhando, aí ela ia direto para a universidade, ela passava lá na universidade todas as noites, nesse período, e quando ela voltava para casa, ela tinha que pegar o último ônibus que tinha na universidade, que ia para o bairro que ela morava, e ela chegava em casa praticamente meia-noite. Então, o tempo que a Cláudia tinha para tomar banho, dormir, acordar, ela tava dormindo por volta de 4, 5 horas por noite. E ela conseguiu fazer isso por 6 meses. Até eu lembro um dia que a Cláudia estava descendo o morro, ela teve uma prova que terminou muito tarde, então ela teve que pegar o último ônibus, acho que era 11h30 da noite, nem me lembro que horário na universidade, era o último ônibus a passar. E ela, indo no caminho para casa dela, na época ela ganhava um salário de estagiária, e ela pagava aluguel, e o dinheiro que sobrava, ela pagava as contas, e o transporte, né, que é para ela poder ir voltar da universidade, os xerox, o material que ela precisava. Então, normalmente a comida que ela comia era o que ofereciam na empresa. O café da manhã, que era um pão com margarina e um café, e o almoço. E aí, antes dela sair do trabalho, ela comia o café, que seria do pessoal da janta, e aí ela ia para a universidade. Então, ela conseguiu fazer isso por mais ou menos uns 6 meses. Foi quando ela começou a perceber que ela não ia dar conta, né, de ficar nessa situação. E então ela resolveu voltar para casa da mãe dela. E aí foi quando a Cláudia decidiu, ok, vou voltar para casa. E aí, quando ela voltou para casa da mãe, a Cláudia, ela teve um momento muito bom ali pelos 20 anos, porque daí todo aquele dinheiro que ela tinha que gastar tudo com responsabilidades que seriam de uma pessoa, né, adulta, ela começou a pegar aquele dinheirinho e gastar com ela.
Então ela ia no shopping, ela saía do trabalho, e aí ela pegava carona com o transporte da empresa, e ela ia pro shopping center, e aí ela começou a comprar roupas, ela começou a se cuidar, ela começou a trocar a cor do cabelo. Então ela teve um período muito bom ali de autocuidado com ela mesma. E foi bem interessante, porque aí, nesse momento, a Matilda aparecia, porque daí a Cloud, ela se cobrava muito. Porque quando ela chegava em casa, ela escondia, ela chegava em casa escondendo as roupas, as coisas, para que a mãe não visse que ela tinha gasto com ela mesma. Então já dá pra perceber como ela tinha essa ideia na cabeça dela que ela não merecia. Por algum motivo ela tinha esse entendimento. Passou-se um tempo, eu não me lembro mais ou menos quanto, acho que mais ou menos um ano, e a mãe da Cláudia, ela tomou uma decisão que ela iria se mudar de cidade para ficar mais próximo de familiares, que ela poderia ter um pouco mais de suporte. Eu, na época, estava com 21 e o meu irmão devia estar com, não sei, 14, 15 anos. E então a gente mudou e foi morar com o nosso pai. E quando a gente mudou para morar com o nosso pai, o pai tinha recém mudado para a casa que ele estava construindo com a minha madrasta. E nessa transição entre a casa ficar pronta, uma parte já estava pronta e uma não estava, ele deixou o apartamento que ele morava antes para eu, meu irmão e 2 dos filhos da minha madrasta morarem nesse apartamento. Quando a Cláudia se mudou, ela começou a sentir uma liberdade muito grande em relação a poder fazer as coisas que ela queria, né, sem ter muita cobrança, porque aí ela não tinha nenhum dos pais por perto, então ela começou a se sentir livre novamente. Porém, a Matilda começou a aparecer, porque a Matilda, ela fazia a Cláudia muito preocupada, ela fazia a Cláudia ser muito responsável, então ela não conseguiu curtir esse momento que ela estava ali tão livre, vivendo ali com os irmãos, que poderia ter sido um momento muito legal de ela aproveitar aquele final de adolescência, só que ela não conseguia, porque ela estava sempre tão ocupada e tão focada em estudar e trabalhar, que ela só ficava lá, trancada no quarto, ela não falava com ninguém. Ela tinha vergonha de falar com os próprios irmãos. Então, nesse momento, a Matilda, ela estava bem forte, assim, na vida da Cláudia. E foi nesse momento que ela acabou conhecendo o primeiro marido. E quando a Cláudia casou, ela também ganhou uma família de presente. Porque ela mudou para onde a família do ex-marido morava. E eles moram numa parte bem de interior. E a Cláudia a vida inteira passou na cidade. Então ela morava em apartamento, cresceu em apartamento, cresceu com o pai escutando que casa era perigoso, né? Tinha muito essa coisa da questão de segurança. E ela teve que criar coragem e ela mudou completamente. Ela foi morar num lugar que é paradisíaco. Assim, tem plantação de uva e a casa tinha muito verde, era bem no interior. Na cidade, mas bem no interior. E ali ela pôde, pela primeira vez na vida, ter contato com animais. Ela começou a catar cachorro na rua, gato na rua, levava pra casa, ela amava. Então essa parte pra Cláudia foi muito bom, porque reforçou muito a parte dela de merecimento, a parte dela de ser amada e tudo mais. Porém, ao mesmo tempo, ela começou a perder muito a identidade dela. Por quê? Porque a Cláudia, ela tinha um conhecimento de vida, digamos assim, bem diferente da realidade que ela estava vivendo em casa. Então, ela ainda tinha o trabalho, né? Só que aí, ela, com tudo isso, e aquela questão da exaustão, de estar há anos em frigorífico, não entender que, na verdade, ela estava passando por cima de valores, ela viu que ela não aguentava mais aquele trabalho e ela resolveu sair. Então, isso foi bem num período onde ela estava quase se formando, então ela estava muito exausta. E nesse momento, então, ela começou a ter um pouco de perda de identidade, porque ela automaticamente começou a viver muito a vida e os sonhos do ex-marido. Nesse momento, ela parou de trabalhar, ela ficou um pouco em casa, só que aí passou uns 6 meses, ela não aguentou mais ficar em casa e ela começou a procurar outro emprego. E a Cláudia, nessa época, foi trabalhar em um frigorífico de suínos. Então ela saiu do frigorífico de frango e foi para um frigorífico de suínos, onde ela trabalhava, ela gerenciava a produção e o setor de qualidade de uma triparia. Nesse trabalho, o que aconteceu? A Cláudia, ela teve mais conquistas, né? Ela virou gerente de produção, então ela viajou para o Chile para conhecer a empresa. Então ela estava num momento profissional muito bom, que ela estava crescendo profissionalmente, o ex-marido estava abrindo o próprio negócio, então as coisas estavam indo muito bem. Só que mais uma vez, o que aconteceu? Ela estava passando por cima dos valores dela. Ela estava num frigorífico onde todos os dias do escritório onde ela trabalhava, ela podia escutar os suínos gritando. Isso, com o tempo, teu cérebro, ele desliga aquela informação. Só que o teu subconsciente tá ali, ó, alimentando tudo aquilo. Então, imagina o quanto ela estava passando por cima dos valores dela enquanto ela estava lá. E aí foi nessa época que ela se formou. Quando ela se formou, a Cláudia, ela veio com muita esperança, porque antes, o que ela pensava? Porque quando eu me formar, a minha vida vai mudar.
E aí ela tava nesse momento aqui, muito orgulhosa de si mesma, consegui, me formei, era um grande sonho que ela realizou. Porém, ela estava tão exausta de ficar passando por cima dos valores que ela nem conseguiu aproveitar esse momento. Porque nesse momento a Matilda já estava entrando demais na vida dela. E aí o que aconteceu? A Cloud começou a sentir que ela queria engravidar. Ok, eu acho que de repente vida profissional tá na hora de dar um tempo, acho que tá na hora de eu engravidar. E aí a Cloud descobriu que ela tinha endometriose em um grau já, um estágio bem avançado, porque ela não conseguia engravidar. E aí, depois de muito tratamento, muito exame, passar por cirurgia, ela fez uma videolaparoscopia, que ela sofreu bastante depois da cirurgia, porque a Matilda estava lá, sabe? A Matilda estava ali e, na verdade, a Cláudia, ela estava focando em coisas erradas. Ela sabia que algo estava errado, só que ela não estava conseguindo entender o que era. E aí, olha como é o universo. O universo sempre sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Só que nessa época, quando isso aconteceu, ela não conseguia se conformar, porque pessoas muito próximas dela, da família dela, acabaram tendo filhos nessa mesma época, onde ela que queria tanto não conseguia. Então, isso fez com que, nesse momento, a Matilda entrasse na vida dela absurdamente. A Cláudia, ela já estava fazendo mestrado nessa... Depois de muito tempo tentando, né, engravidar, e aí ela descobriu endometriose, fez a cirurgia e tudo mais, ela entrou num momento ali que ela perdeu a fé, ela estava exausta, então ela começou a pensar que ela precisava tomar um rumo diferente na vida dela. E foi aí que ela decidiu sair do frigorífico onde ela estava, ela ficou ainda um tempo prestando consultoria para eles, porém ela iniciou o mestrado. A Cloud, isso a gente pode, assim, ó, ela nunca desistia, a esperança, por mais que nem fé ela tivesse mais, de alguma forma ela tentava, ela buscava se encontrar, porque ela só tinha aquele sentimento que ela queria fazer alguma coisa, ela não sabia o que era. Então, nesse momento, ela começou a fazer um mestrado. Então, ela começou a fazer uma pesquisa na área de embalagens de alimentos, de processos mais sustentáveis para a folha de Flandres, que são as latinhas, né, para alimentos. Então, ela estava feliz nesse momento, porque ela estava começando a respeitar de novo os valores dela. O problema é que aí, com toda essa situação da endometriose, ela parecia que ela tinha perdido os objetivos, porque daí a Matilda, ela vinha e ficava focando no quê? Ficava focando, né, na perda da fé e no, porque eu não posso ser mãe. Então, nesse momento, ela foi atrás, né, de todas as possibilidades possíveis. E aí, o médico que estava acompanhando ela mandou ela para um especialista. E aí, ela foi para o especialista, uma clínica especializada em fertilização in vitro. Ela fez vários exames e aí ela descobriu que ela estava em menopausa precoce. E eles falaram que a chance que ela teria, a única chance que ela teria, seria tentar um IVF, que é uma fertilização in vitro, né? E a Cloud não pensou duas vezes. Ela disse, eu vou tentar. E aí ela tentou. E isso, nossa, gente, foi difícil. Vou falar que foi um momento da vida, assim, bem desafiador da vida da Cloud. Porque nessa época, ela já estava com uma academia junto com um ex-marido, eles tinham aberto uma academia juntos. Que isso, na verdade, era o sonho dele, né? E ela estava ajudando também lá na academia, então ela via, assim, muitas pessoas, ela conversava com muitas pessoas. E quando ela tentou fazer o IVF, ela sabia que aquela era a chance dela, porque o dinheiro que eles tinham para investir era para uma chance, não para continuar tentando. E quando ela fez o IVF, já no início do tratamento, para realizar a indução da ovulação, o tratamento já não estava dando certo para ela. Então, os médicos chamaram ela para conversar e disseram, olha, só tem um óvulo, a gente pode tentar com esse único. Porém, as chances são muito menores. Então, ela passou por todo um processo de angústia, de ansiedade, de que a Matilda estava ali com aquela perda de fé e toda sem objetivos, carregando muito a energia da Cláudia. Então, ela passou por todo esse processo, conseguiram tirar aquele único óvulo, e aí conseguiram fecundar aquele único óvulo, e aí conseguiram implantar. E ela passou ainda 15 dias esperando pra ver se ia dar certo ou se não ia. Então, vocês imaginem na cabeça da Cláudia como que ela estava enquanto tudo isso estava acontecendo. Né? Muitas dúvidas, muita ansiedade, muita ansiedade. E aí, no dia que saiu o resultado do exame de gravidez, e a Cláudia, ela estava na universidade, ela estava na aula do mestrado, e ela recebeu a ligação de que o teste tinha dado negativo. E naquele momento, a Cláudia simplesmente desmoronou, ela evaporou. E a Matilda tomou conta da vida dela. A fé aqui totalmente desapareceu. E a Cloud, eu lembro que ela pegou o carro
E ela simplesmente saiu da universidade. E ela foi dirigindo de volta pra casa. E assim, o caminho pra voltar pra casa era tipo, ia subindo assim. E tinha barranco do lado, né? Era um penhasco assim do lado. E por um minuto no desespero, ela tava desesperada. Era 100% Matilda naquele momento. E por um segundo, não, um milésimo de segundo, ela pensou, eu vou jogar esse carro. Então, mas ela não teve coragem. E eu lembro que ela foi pra casa, ela estava desesperada, desesperada. E ela não conseguia lidar com aquele sentimento de por quê? Por que não comigo? E aí ela foi dormir. E na manhã seguinte, ela acordou. E eu acho que isso é uma coisa tão maravilhosa, né? De quando a gente pode dormir e acordar de manhã, quando a gente abre os olhos, a gente ainda está livre, sabe? Da nossa mente, da nossa negatividade. E naquele momento ela abriu os olhos e ela pensou assim: tá tudo bem. Se você quiser ser mãe, você adota. Então, a Cláudia, ela ainda estava sempre lá. Isso é uma coisa que, sabe, ela nunca desistiu de lutar. E legal curioso nessa história, porque naquela manhã ela voltou pra academia e tinha uma aluna que ia lá sempre, uma senhora. E ela sempre conversava com a Cláudia ficava na recepção da academia. Então, elas sempre conversavam e tal. E essa aluna, ela tinha oferecido pra Cláudia, durante ali o processo de IVF, pra fazer um reiki. A Cláudia nem sabia o que era reiki. E ela pegou e foi fazer e tudo. E naquela manhã, quando ela chegou na academia, essa aluna, ela chegou e ela disse assim, como que tu tá se sentindo hoje? Ela não sabia o que tinha acontecido. Ela disse, eu não sei, ontem eu senti algo e eu acendi uma vela, eu rezei muito por ti. E eu pensei, olha o que é o poder, né, da oração. Quando a gente emana boas energias para as pessoas, porque eu tenho certeza que a oração dela e o reiki dela e, né, toda aquela intenção chegou até mim. A Cláudia, ela conseguiu colocar aquilo numa caixinha e guardar. Só que ali naquele momento, ela estava muito perdida. Ela só queria se reencontrar. Ela não fazia ideia do que ela queria fazer. Ela só tinha aquele sentimento de angústia, de que algo estava errado, de que algo tinha que mudar. Nesse período, a Cláudia, ela começou a competir novamente. Olha a atleta ali voltando. E ela começou a competir em levantamento de peso. Quem diria? Quem aí diria, né? Que a Cláudia fez competição de levantamento de peso. Para academia era muito bom, para incentivar as alunas e tudo mais. Ela participava dos campeonatos na cidade, ela trabalhava nos campeonatos, então eles conseguiram abrir uma liga, e aí eles começaram a competir nos Estados Unidos. A Cláudia fez isso por 5 anos. E mais uma vez ela tava ali, né? Ela só ia fazendo, mas sem ter noção do que ela queria. Ela tava muito perdida. E aí foi nesse momento, que foi quando a Cláudia estava para fazer 30 anos, que ela percebeu que tinha chegado a hora de, mais uma vez, mudar. Ali ela acabou decidindo que era hora de se separar, porque ela estava muito perdida. Ela não estava conseguindo saber quem ela era. E como ela nunca desistia, ela ia tentando, né? Então a Cláudia resolveu que era hora de tomar um outro rumo e tentar se reencontrar na vida dela. E nesse momento foi quando ela voltou a morar com o pai. A Cláudia não sabia para onde ela ia, o que ela ia fazer, mas ela tinha aquela esperança que o universo ia dar um jeito. E ela foi contar pro pai que tinha se separado e a madrasta dela falou: a sua casa é aqui, nós somos a sua família, é pra cá que você vai vir. Então você vai pegar suas coisas e vem pra cá. E olha, foi maravilhoso. Ter voltado a morar com meu pai, nessa época, foi maravilhoso. Porque eu consegui me reconectar com a minha família. E esse momento foi um momento que a Cláudia se permitiu ter a adolescência que ela nunca teve. Então, estava de volta em casa, ela estava terminando o mestrado. Então, ela teve um ano, que foi o ano de 2014, onde ela simplesmente viveu. Não se preocupou com profissão, com nada disso. O problema é que aí começaram os dramas, né? Porque daí ela começou com aqueles dramas de adolescente e, ao mesmo tempo, ela começou a se perder demais. E aí, nesse momento, foi quando a Matilda começou a ter um poder muito importante na vida da Cláudia. Começou a fazer ela se sentir insegura como mulher. Então, toda aquela autoconfiança que vinha da energia masculina começou a se dissipar. E aí, a Cláudia começou a se tornar muito insegura, muito carente, muito dramática. Quem conviveu com ela naquela época sabe. Só que a Cláudia sempre, ela não desistia. E foi aí que a Cláudia deu mais uma guinada na vida dela, que foi quando ela decidiu que ela ia embora do Brasil. E isso vai ser história para o nosso 4º episódio.
que é quando eu vou contar pra vocês a minha história de vida dos 30 aos 38 anos, que é onde estou hoje. Foi a parte da minha vida onde eu passei na Austrália. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem comigo o que vocês acharam. Alguém de vocês já passou pela situação de endometriose, de fertilização in vitro? Se quiserem conversar, estou aqui aberta para trocar ideias. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.